Bem, pessoal, vamos lá. Na aula passada eu tinha explicado para vocês como construir a biblioteca, certo? Vou até abrir a janela aqui, ó. Lembra que a gente tinha feito isso? Como construir a biblioteca associada à tecnologia que você tem em mãos. Está aqui teste. E dentro de teste, vocês lembram que a gente tem construído uma célula, que é a nossa pastazinha onde a gente vai guardar o nosso circuito dentro, que eu chamei de projeto, lembra? Pelo fato da gente não ter nada dentro, então a gente também não tem quase nada aqui. Ele criou esse nome esquemático porque como a gente já tem criado a célulazinha chamada projeto do tipo esquemático, então automaticamente ele mostra, na sua vista, ele mostra o que é que tem dentro dessa célula, que a gente criou uma célula do tipo esquemático, certo? Então quando faz isso, abre-se isso aqui, que vocês estão vendo, essa área, isso aqui vocês viram na aula passada. Então, vou explicar aqui alguns menus para vocês, certo? Nessa barra aqui de cima, barra de menu, que a gente vai ter aqui, ó. Se a gente clicar, dá para ver o que? Opções de simulação. Então, vocês podem escolher qual opções de simulação para ambientes analógicos. Está aqui, ó. Analog Device Environment, certo? Então, ambiente de desenvolvimento analógico, tipo L, tipo XL, tipo GXL. Cada letrinha que ele acrescenta, ele incrementa algo mais na simulação. Por exemplo, a L é como se fosse mais ou menos a básica. Você vai fazer análise no tempo, análise AC, análise DC. Na XL você já pode fazer uma coisinha melhor. Pode fazer outros tipos de simulações que aqui não tem. Na GXL você já pode fazer simulações tipo Monte Carlo e por aí vai. Entendeu? Então, assim, essa é mais incrementada do que essa, que é mais incrementada do que essa. Ah, então se é mais incrementada, por que, que o Virtuoso disponibiliza 3 então? Por que, que não disponibiliza só uma, só a GXL? Porque quanto mais você usa esses ambientes mais completos, mais carregada é a sua simulação. Você tem muitas opções. Então, dependendo de alguns circuitos, como um divisor de tensão, por que, que eu vou usar um GXL? Eu posso usar um L, que é uma coisa mais simples, um ambiente de simulação analógico mais simples, então eu vou usar esse daqui, o L. Não tem por que usar um mais complexo. Esse daqui resolve o meu problema. Mesma coisa tem no layout, quando você vai fazer simulações de layout. Tem o XL e o GXL, certo? O file, só para explicar inicialmente para vocês, em cada menu desse ele vai ter várias opções. E essas várias opções fazem muitas coisas. Porém, nas aulas iniciais, eu vou apenas explicar para vocês o que é necessário, certo? Caso vocês queiram se aprofundar mais e saber o que é que significam esses menus, aí vai no Help e procura outros tutoriais. Mas eu vou me prender a explicar o básico do virtuoso, tá certo? A como simular circuitos analógicos, não digitais. Então eu vou me prender na parte analógica, a fazer circuitos analógicos básicos. Porque a intenção do tutorial aqui é mostrar para vocês como a ferramenta funciona, e não os mínimos detalhes de cada parte dessa ferramenta. Tento dar um tutorial meio que básico para você poder sair do canto com o virtuoso. Então tem muita coisa aqui como essas opções aqui, ó, eu não vou explicar como funciona, certo? Vou explicar mais ou menos as básicas para você poder utilizar. O file, mesma coisa que a gente já está acostumado a ver em outras janelas, ó, novo projeto, abrir símbolo, fechar, salvar, checar e salvar. Isso aqui é interessante, é diferente desse daqui. Por quê? Porque esse daqui apenas salva. Esse daqui, quando vai salvar, ele checa primeiro. Isso quer dizer que quando você vai salvar, ele vai checar se existe alguma conexão errada, tipo um fio passando por cima do outro, uma conexão aberta, e ele vai te dizer, opa, tem algo errado, ou tem alguma coisa estranha, você mesmo assim quer continuar, entendeu? Então aí vai ser a opção do projetista. Então aqui você pode clicar, checar e salvar. Eu recomendo sempre que quando você for fazer seu projeto, cheque e salve, certo? Aqui é um pequeno histórico dos programas que já foram abertos aqui no Virtuoso, certo? Uma opção interessante que é exportar a imagem do esquemático. Você quer exportar a imagem, você vem aqui Export Image e você exporta esse camarada, quer imprimir e assim vai. Editar, essas ferramentas aqui são as que a gente vai precisar utilizar, que é voltar uma ação, adiantar uma ação, mover, copiar, deletar, rotacionar e assim vai. Vista, ou view, como queiram chamar, diminuir, aumentar o zoom, selecionar uma área para o zoom, um pan do zoom, ou seja, você mover o seu circuitinho lá na área que você queira, certo? Create é quando você quer criar alguma coisa, então
isso que é importante, porque é a partir daqui que a gente vai começar a adicionar os componentes do nosso circuito. Beleza? Então, eu vou fazer aqui apenas inicialmente eu vou explicar, vou criar aqui para vocês um circuitozinho bem simples. Não sei se nessa aula de hoje talvez dê tempo, mas se não der, eu já faço na próxima. Porque eu vou tentar resumir as aulas em 10 minutos. Então, criar uma instância. Então, você vai instanciar, ou seja, vai adicionar componentes no seu circuito. Ou você vem aqui, Create Instância, ou aperta a tecla I. Wire, ele está dizendo o fiozinho para fazer a conexão entre cada componente. Ou vem aqui, ou aperta na tecla P, certo? Bem, pino, bloco. Então, você quer criar algumas coisas, menu Create. Check, Options, Migrate, Window, NBM, PDK e Help são menus que dificilmente a gente vai utilizar aqui, tá certo? No esquemático, dificilmente vai ser utilizado nos circuitos que eu vou mostrar. O Help é algo muito interessante que vocês realmente precisam ver na ferramenta. O Help, você vem aqui nessa parte de conteúdos e quando você clicar, você vai ver que ele vai abrir duas janelas. Essa você pode desprezar e essa daqui vamos maximizar. Ele vai abrir essa janela aqui com tudo que ele tiver de informação, de ferramenta, de funcionalidade do Virtuoso, certo? Você vai buscar aqui. Você tem essa barra que você pode digitar para buscar algo nessa página. Por exemplo, vou botar aqui Calc. Ele não achou nada com Calc. Por isso que ele está dizendo que está em vermelho, certo? Então, tudo que você queira buscar nessa página que está aberta, você vem aqui nessa barra e digita e dá Enter. Ah, mas eu quero saber, sei lá, procurar qualquer outro tipo de informação no Virtuoso. Então, você vem onde? Você vem aqui em cima, ó, onde tem Show Documentation Browser. Mostrar toda a documentação e você vai clicar. Quando clicar, ele vai abrir essa opção aqui do lado esquerdo com tudo que o Virtuoso tem, certo? Todos os ambientes, todas as ferramentas, tudo mais. O problema desse help é porque ele às vezes é muito resumido, ele não dá informações que você gostaria de ter. Então fica complicado de você desenvolver determinada coisa quando ele dá só o básico, certo? Então vamos lá. Ele dá aqui outras opções, tá? Clicou nesse rapaz aqui. Se eu, por exemplo, quero achar a função calculadora, então eu vou dizer aqui, vou digitar calc para ver o que, que ele vai achar, certo? Vou dar um enter. E aí, com base nessa biblioteca que ele tem aqui, nesses dados aqui que ele tem nessa área, ele vai me dar alguma informação sobre calc que eu digitei. Então, do lado direito aqui, ele vai me mostrar algumas coisas que tem o nome calc, certo? Tá vendo? Delay Calculation Algorithm Guide. Então, ele vai dar essa opção. Se eu clicar, ele vai me abrir a janela, onde tem aquela opção. Então, ele vai me mostrar algumas funcionalidades deste menu, tá certo? Vendo que toda vez que você buscar alguma informação e der Enter, ele vai mostrar essa janela aqui, a janela principal. E é onde você vai ver o que você quer clicar para poder ler, certo? Quando você clicar aqui em qualquer opção desse menu, ele sempre vai abrir uma janela, ele não vai abrir uma por cima da outra. Está aqui em cima. Abriu essa e abriu essa. Eu vou fechar essas duas para vocês verem. Observe aqui que só tem uma. Se eu clicar aqui, ó, Using the Coefficient Generator, cliquei, ele abre outra. Ele nunca fecha a raiz que você procurou. Para você poder sempre voltar e procurar e ficar sempre na janela que você gostaria de ficar. Certo? Então está aqui. Isso aqui seria o Help. E aqui no Help você pode buscar várias informações que talvez eu aqui não fale nesse tutorial. Fechei a janela e agora vamos instanciar, ou seja, vamos adicionar componentes nesse nosso esquemático. Essa parte preta que vocês estão vendo aqui é onde vai se adicionar todos os componentes. Ela é o nosso wafer do nosso circuito, ou é o substrato do nosso circuito. O Virtuoso enxerga esse cara aqui como substrato tipo P. Então essa parte preta é um substrato do tipo P. Sendo que, se ela é substrato do tipo P, é ótima para fazer transistores do tipo NMOS. Transistor MOSFET. Certo? PMOS também se faz aqui, não tem problema. A gente pode trabalhar com essa tecnologia. Então, sendo assim, vamos adicionar componentes aqui. Como é que a gente faz para adicionar um componente? Ou vem aqui em Create, Instância, ou aperta a tecla I do teclado. Pronto, aperta a tecla I. Certo? Vamos lá. Inicialmente, quando você clicar nessa tecla I, ele vai vir assim, ó, sem nada. É porque eu já tinha adicionado um componente antes, por isso que veio esses nomezinhos. Então vai vir sem nada. Então, como vai vir sem nada, ele vai pedir para você uma biblioteca.
a célula, que é o nome do componente, e o que é que você quer ver, que é o símbolo, certo? Então aqui vai ficar o nome da biblioteca, o nome do componente e nome símbolo. Symbol. Como eu não sei de nada, então eu vou procurar na biblioteca dele, browse. Ele vai me abrir uma janela. E aqui ele vai abrir uma janela com todas as bibliotecas associadas ao Virtuoso. Tá aqui, ó, teste, biblioteca que a gente criou. Só que nessa biblioteca não tem nada, certo? Então a gente precisa ir na biblioteca que tem os componentes. Temos duas. Analog.lib, que tem todos os componentes que precisamos, e a biblioteca do fabricante. Está aqui, certo? Então nessa Analog.lib nós não temos aqui transistores. Os transistores estão na biblioteca do fabricante. Então eu quero adicionar aqui um pequeno resistor, uma fonte. Digamos que a gente quer adicionar uma fonte alternada. Então eu vou vir aqui, ó, biblioteca Analog.lib, ok? E aqui eu vou procurar a fonte. Onde é que tem fonte? Aqui, ó, Source. Cliquei aqui e aí ele vai me dar as opções: dependente, globais, independentes. E aí eu vou clicar aqui em independente, por exemplo, e vou procurar a opção VSIM, que é a tensão senoidal. Aqui ele não me mostra nada ainda, porque eu não selecionei o que é que eu quero ver. Então se você ver a biblioteca, dentro da biblioteca tem as categorias, e dentro da categoria eu vou ter os componentes que ele chama de célula. E dentro da célula eu vou ter o que é que eu quero ver. Eu quero ver o símbolo. Então, quando eu clico em símbolo, olha aqui, já mostrou aqui. E se eu puxar o mouse para a parte escura da tela, ele já vai mostrar o símbolo que eu quero adicionar. Como eu faço para adicionar? Dá um clique no mouse, com o mouse com o botão esquerdo, certo? E ele já fica selecionado. Ah, eu quero parar de adicionar fontes. Enquanto mais você clicar, mais ele vai adicionar fonte. Mas eu quero parar de adicionar. Aperta ESC e a fonte some. Beleza? Tranquilo? Então eu quero deletar. Como é que eu faço? Seleciona e aperta Del. Clica, selecionou, Del. Certo? Então isso aqui é uma das formas que tem de se adicionar componentes. É a forma que tem de se adicionar componentes do seu circuito. Na próxima aula, para essa aula não ficar muito extensa, na próxima aula eu vou explicar como a gente fazer um circuitinho e simular. Ok? Então até a próxima.